privilégio, né? Podemos entrar na presença de Deus, sabendo que esse acesso foi aberto pelo preço tão alto, né? O mais alto, a vida de Jesus, amém? Então, nós devemos valorizar em extremo os momentos de um culto, os momentos da oração. Na verdade, toda a nossa vida diante do Senhor, não é? Porque para estarmos diante de Deus, Jesus pagou o preço da sua vida. Pensa nisso. E abriu acesso a cada um de nós. Então vamos com grande prazer a presença do Senhor, levantar as mãos para o céu, chamar Deus de Pai, dizer: Senhor, eu vim me oferecer, me consagrar, eu vim te oferecer o meu culto, eu vim receber mais do teu Santo Espírito, da tua unção. Eu preciso, Senhor. Abre bem teu coração, se encha do Espírito Santo e a unção desce sobre você. Isso faz a diferença. É a renovação espiritual, é o poder que desce do alto. Oh, maravilhoso Deus, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Pai, estamos diante do Senhor. Oh, maravilhoso Deus, Pai, rendemos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Sim, nosso Deus, sobretudo, Pai, pela salvação eterna, por termos o nome no céu, no livro da vida, por pertencermos ao Senhor e estarmos diante de Ti. Vem, amado nosso, vem, Senhor, nosso Deus, Pai. Oh, maravilhoso, com grande prazer, Pai, nos oferecemos em Teu altar. Aleluia. Diante da Tua glória, levante as mãos, adora a Deus, adore a Deus, para você receber mais do Espírito Santo. Busca lá dentro do teu coração. O Espírito Santo te dá palavras. Quando você atingir a comunhão, que você se desligar das coisas terrenas, se sentir na sala do trono de Deus, o Espírito Santo começa a te renovar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Adoro, meu Rei. Aleluia, Jesus. Diante da tua glória, me fizeste chegar. Oh, Santo Espírito, Ao ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. oh, Santo Espírito, Eu me realizo ao olhar para Ti. ao olhar para Ti. Maravilhoso, Maravilhoso, como Tu és bom. como Tu és bom, em mostrar Tua face, me tomar em Teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o Teu amor. O Teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior. E tudo que é em E mim, tudo que há em mim, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. oh, maravilhoso Deus. Oh, Santo Espírito, o privilégio e a honra de pertencer ao Senhor e estar diante do Senhor, o Deus que criou todas as coisas, um Deus maravilhoso que por amor entregou o seu Filho. Oh, Jesus, oh, nosso Deus, louvo.
me realizo ao olhar para ti, ao olhar para ti. Maravilhoso. Atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Oh, maravilhoso Jesus, que privilégio, Senhor. Aleluia, aleluia. Tira esse aleluia lá do fundo do teu coração. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia.
nosso Deus. Oh, maravilhoso Pai. Vem, Santo Espírito. Que o Senhor encontre o nosso coração, o coração de cada um, Senhor, receptivo, aberto para o Senhor. Vem, amado nosso. Vem, Santo Espírito. Ah, maravilhoso. Isso, meu, se encha de Deus. Adore esse Deus. Sinta o Espírito de Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, cante dela bastura e clama lá. Cante dela bastura e clama lá. Santo Espírito de Deus, maravilhoso. Encha cada coração. Fala conosco. Pede mesmo. Põe as mãos no teu peito. Senhor, fala comigo. Eu não quero errar, eu não quero te entristecer. Eu quero a comunhão do teu Santo Espírito. Eu quero a tua luz em mim, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Que eu seja verdadeiramente um vaso nas mãos do oleiro, instrumento nas tuas mãos. Unja-me, Senhor. Eu estou aqui para me renovar, para receber mais do teu Santo Espírito. Opera em mim, Senhor. Vamos lá, meu. Você que está buscando uma bênção e ela ainda não chegou, Senhor, ilumina o meu entendimento. Eu sei que é por fé, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Vem, amado nosso. Pai, obrigada por tudo. Nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, os teus cuidados. Agradecemos, Pai, esse zelo do teu Santo Espírito em nos ensinar, em nos ajudar, em nos exortar, em nos acalentar, Senhor, nos abraçar. Obrigada, Jesus. Vem, Santo Espírito. Vem, Jesus. Pois estando em cada um, Senhor, a bênção é alcançada. A família, Senhor, se converte. Quando o teu Espírito está presente, Pai, a tua luz se manifesta. Nosso Deus, obrigada por tudo. Diga, Jesus, fale comigo. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui, Senhor, para atender aquilo que o Senhor me disser. Eu estou aqui para te seguir. Diga, Jesus, obrigado por tudo. Amém, amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Valeu, meninos e meninas. Vamos aplaudir esse Jesus bonito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos sentar. Amém, Jesus. Então, neste propósito da santificação, né, às vezes essa palavra incomoda algumas pessoas, não entendo porquê. E Jesus diz claramente, né, sem santificação ninguém verá a Deus. Agora, ser santo, irmão, como eu disse no domingo, não é viver 24 horas, né, com o rosto, com a cara na Bíblia, viver 24 horas falando e achar que está orando. Não é isso, não é? Claro. Todo dia temos que alimentar o nosso espírito da palavra de Deus, todo dia. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, o cristão que é sensível ao Espírito de Deus, né, o nosso coração é o sensor, né, irmãos? Então, passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ora, Deus tem o maior prazer em guiar os seus filhos, né, nos caminhos da sua justiça, seja nos caminhos de bênção, no caminho da paz, no caminho da segurança. Amém, Jesus? Vamos iluminar o coração. Irmãos, dando continuidade ao que nós estamos contemplando sobre a santificação, chegou o momento que Deus chamou Moisés e disse, Moisés, diga ao meu povo que se santifique. Abre lá em Êxodo, coisa nova, não vamos rever toda aquela primeira parte não, mas vamos ver o versículo 10. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Vamos juntos? Então, disse-lhe também, vamos juntos? Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Vamos? Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes.
Sei que tem gente aí dando pulinho de alegria, dizendo, oh, imagina falar isso comigo, como eu gosto de roupa limpinha e cheirosa. No Antigo Testamento, irmãos, as coisas eram literalmente físicas, né? Tanto que o Davi, ele guerreava corpo a corpo, né? Os sacrifícios eram feitos em animais. Desde o momento que Jesus veio, o sacrifício de Jesus é o único sacrifício que nos abriu, que nos dá o acesso a Deus. E tão somente pelo sangue de Jesus é que um ser humano, qualquer pessoa, pode verdadeiramente ser santificado, ou seja, ser salva, separado. Santificado é separado, ou seja, aceitou a Jesus, agora vai passar a ouvir a palavra de Deus. Vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Não vai ser guiado pelas cabeças, não vai ser guiado pelas multidões, não vai ser guiado pela moda, não vai ser guiado até pela cultura, não é? Como se sabe, porque muitas artimanhas do diabo para dominar populações e populações, ele entra pela área da cultura, né? Todo mundo faz isso aí é para todo mundo, enfim. E lavem as suas vestes, olha só, e lavem as suas vestes. Mas, então, Deus se preocupa com as vestes. A Bíblia fala das vestes físicas, mas fala muito mais, irmãos, das vestes espirituais. Sabe por que, irmãos, que Satanás não respeita muita gente boa que é de Jesus? Pois é. Desde o pecado de Adão foi a desgraça da humanidade, né? Lamentavelmente. O que aconteceu? Bom, nós temos que ir lá para contemplar, para ver o que foi que aconteceu, que atingiu toda a raça humana. Pastor, eu já sei, o pecado de Adão fez todo o ser humano ficar separado de Deus. Fez muito mais do que isso. No momento em que Adão desobedeceu à ordem de Deus, ao mandamento de Deus, e ele comeu do fruto, que não tem nada a ver com o casamento, mas ele comeu do fruto da árvore que Deus proibiu, o que aconteceu? Ele foi despido. Adão foi criado por Deus à sua imagem e semelhança completa. Quando Deus intencionou criar o homem, todos nós sabemos disso, é uma realidade que tem de estar viva dentro de nós. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A nossa, Deus Pai, Verbo, Palavra, Espírito Santo. Deus quis criar o ser humano para que o ser humano fosse literalmente semelhante a Ele. Então, acima de tudo, o que o ser humano é? Espírito. Coração. Quando o coração recebe as palavras de Deus, todas as áreas da vida, irmãos, elas ficam dentro, em conformidade, literalmente debaixo dos cuidados de Deus. Assim foi com Adão. Nós vamos lá em nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 3, todos aqui na igreja, todos aqui com certeza já leram, já ouviram várias vezes, estão bem cientes de que Eva estava contemplando o fruto proibido por Deus. Eva contemplava, pôs os olhos, contemplou, desejou, e foi quando o diabo, que entrou numa serpente, sugeriu a Eva, e jogou Eva contra Deus. É muito importante observar isso, por quê? Porque o diabo não muda as suas táticas não, gente. O que o diabo pode fazer para separar o cristão de Deus, se ele puder, ele vai tentar fazer. Porque o mundo ele já faz. Quantas pessoas hoje no mundo dizem que Deus não existe? E quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas nunca abriram uma Bíblia na vida, porque dizem que a Bíblia é para os crentes. Como o diabo consegue separar o ser humano de Deus, do seu Criador?
Mas aqui há muitas partes que não são detalhes, são coisas importantíssimas, irmãos. Porque Deus havia chamado Adão e havia dito para ele: olha, não coma, desse não se come. Tudo que tem aqui no jardim, você pode, de tudo, vocês podem comer, de tudo. Está no capítulo anterior, se você já observou isso, diz no capítulo 2, no versículo de número 16, diz assim, no versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nos outros cultos eu trouxe uma introdução, quando o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do homem natural e do homem espiritual. Ele compara. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Se você chegar para qualquer pessoa, uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, e você disser: olha, o sangue de Jesus lava pecados, e se você aceitar Jesus, você ganha uma vestimenta para estar diante de Deus. Ele vai rir de você, vai zombar, vai escarnecer, porque é muito comum. Mas essa é a realidade. Jesus disse: não coma do fruto dessa árvore. De toda vocês podem, de toda comereis, olha só, de toda. Aí entra a Eva de olho no fruto, e o que o diabo falou com Eva? Satanás tem sempre, irmãos, uma estratégia para tentar enganar, não só o mundo, mas também tentar enganar os filhos de Deus. E assim foi. Então entra o versículo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim. Está vendo, irmãos? Deus não falou isso. Você já ouviu alguém já chegou para você e disse assim: sabe por que eu não quero ser crente, não quero ser evangélico? Porque vocês não podem nada. Vocês não podem nada, nada pode. Quem já ouviu esse tipo de coisa? O pessoal que está em casa, pudesse visualizar. Maioria levantando o braço. Mas é isso mesmo. Vocês, tudo para vocês é proibido, vocês não podem nada, não podem nada. É assim que o diabo faz, irmãos. Para afastar a humanidade de Deus, para impedir que a humanidade aceite a Cristo, mas também para tentar enganar os filhos de Deus, os que já estão em Cristo. O diabo está sempre tentando jogar o cristão contra Deus. Desânimo, vem o desânimo. Quantos cristãos, poxa, não está adiantando nada. Poxa, parece que Deus não está me ouvindo. Olha a gravidade. Se o diabo puder fomentar isso, ele não vai perder tempo. Então ele chegou para Eva, viu que a Eva estava de olho no fruto, mais à frente você vai ver. E o diabo já entrou falando com Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore, para dizer, ó, tudo para vocês é proibido. Está vendo, irmãos? E é exatamente o contrário. A vida com Jesus é a vida de total liberdade, porque você conhece e sabe, e tem o direito de fazer a escolha. Obedecer a Deus ou desobedecer. Fazer aquilo que Deus manda ou fazer aquilo que você quer. Mas o diabo vai estar sempre tentando jogar o cristão contra Deus. Porque o mundo ele domina, o cristão ele não pode. Então o diabo disse: foi assim que Deus falou? Ele disse: é assim que Deus disse. Por quê? Porque sabe que a palavra de Deus permanece firme e não muda. Aí continua a conversa. Aí a mulher agora vai falar, Eva agora, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só como o diabo já conseguiu envenenar Eva. Deus também não falou isso. Deus não disse que de todos os frutos eles não podiam comer nenhum. E não falou também o que Eva está dizendo aqui: não toca no fruto. Deus não falou isso. Na carta de Tiago, que está bem perto do Apocalipse, tem uma parte, e Deus diz que o pecado consumado é que gera a morte.
ser tentado, todo mundo é tentado. O diabo foi lá no deserto, buzinar o ouvido de Jesus, tentá-lo. Jesus aceitou? Não. Jesus caiu? Nunca. Jesus simplesmente discerniu que o diabo estava ali e agiu imediatamente com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus estava tão viva no coração de Jesus que o diabo não teve como. Foi a primeira tentação, está escrito. A segunda tentação está escrito. A terceira tentação, vai de Satanás. Ou seja, não tem nada contigo, vai daqui, some daqui. Mas Eva estava namorando o fruto, irmãos. O cristão tem consciência de que precisa e deve viver uma vida de santidade. Mas as ofertas não param, irmãos. Não pensa você que o diabo vai parar de ofertar porque está velhinho, o diabo vai parar de ofertar porque ganha o suficiente, não precisa de dinheiro. Não pensa você, o diabo vai estar sempre tentando ofertar alguma coisa. Sempre tentando se infiltrar na vida do diabo, quer entrar na vida de qualquer pessoa. Só que na vida do cristão, ele só vai conseguir se o cristão der o espaço. Por quê? Porque quando alguém aceita Jesus, Jesus está presente. Deus estava ali de olho neles, mas deixou eles à vontade para eles fazerem as escolhas deles. Deus não obriga ninguém a nada. E está ali Eva conversando com a serpente. Dentro da serpente está o diabo. E agora? Bom, e a conversa continua. Versículo de número 4. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Dá uma paradinha, irmãos. Quantos já leram no Evangelho de João que o diabo é o pai da mentira? Pois é, irmãos. Às vezes a pessoa está buscando uma fé por uma cura. Ela está no caminho bonito, crescendo na fé. Aí o diabo, que é bandido e quer que a pessoa acredite mais na doença do que no poder de cura, ele joga as setas para intensificar uma dor. A pessoa se apavora. Satanás é mestre em tentar enganar as pessoas, usando sempre da mentira. Veja que a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Mas Deus não falou que morreriam? Pois é, irmãos. A morte espiritual. A pior morte que um ser humano sofre, pela que passa. Bom, todo mundo tem horror da morte. Não se pode nem falar essa palavra, fica todo mundo em pânico, apavorado, ainda mais nessa época de pandemia. Calma, Deus quer que você tenha uma vida super longa. Deus quer que você tenha vida longa. Ele até promete isso em várias partes das Escrituras. Se você já leu Provérbios, Deus diz que aquele que obedece a sua palavra, que tem prazer na palavra dele, ele tem prazer também em acrescentar anos de vida e paz. Conhece? O final do Salmo 91, como é que se encerra o Salmo 91? Promessa de longevidade, porque conheceu o nome do Senhor. Então calma, Jesus quer que você viva, mas um dia todo mundo vai dar de cara com Jesus, vai partir para a eternidade. Isso aí não é, alguém achar que vive nessa terra e nunca vai morrer, isso é engano, isso é ilusão. Então o diabo está mentindo escancaradamente para Eva. E é triste porque ela está escutando, ela está dando ouvidos. Irmãos, seja qual for o fato, o problema, as circunstâncias, traga sempre a palavra e faça uma comparação. A doença está ali, mas a Bíblia garante que Jesus Cristo levou no Calvário. Então combata pela verdade, lute pela verdade. Como eu vou fazer isso, pastora? Crescendo na fé, perdendo o medo das obras do maligno, criando uma confiança maior em Deus, resistindo numa fé firme e com tranquilidade, assumindo sua posição de filho de Deus, porque você está vivo, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Então o diabo falou para Eva: não, vocês não vão morrer não, mas foi Deus quem disse que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Jesus estava falando, irmãos, literalmente do pecado da desobediência. Ou seja, obedece a Deus, o Espírito de Deus está presente para abençoar, para livrar, para guardar. Desobedece a Deus, perdeu a comunhão. A pessoa se distancia de Deus. Mas a conversa continua. E agora o que vai acontecer? Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
E sereis como Deus, sabendo bem o mal. Irmãos, eles já eram semelhantes a Deus. O diabo está enganando a Eva. Mas o Adão tinha a palavra de Deus. Repito, seja qual for a circunstância, seja qual for o fato, seja qual for o problema, traga num confronto com a palavra. Se você decidiu andar com Deus, viver na fé em Jesus Cristo, então você vai ter que viver do invisível e do sobrenatural. Você não vê Deus, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito dele jamais se afastaria daqueles que o recebessem. Isso é viver da fé. Ou seja, eu não vejo, mas está escrito. Se está escrito, eu creio. É assim que o cristão, irmãos, vence o diabo, derrota Satanás e conquista as bênçãos de Deus. Mas está aqui, Eva está dando ouvidos ao diabo. Tem mulher que ouve a vizinha. Você não acha que teu marido é um grosso, não? Olha, se eu fosse você, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. Por que está ouvindo a vizinha e não está ouvindo Jesus? Jesus diz, crê no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo. Diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu, não é o que diz a palavra de Deus? Por que não coloca uma fé firme? Sabendo que é uma fase ruim que vai passar. Por que não luta pela família? Por que não luta pelo casamento? Por quê? Porque as circunstâncias trabalham e o diabo vem e fomenta. Quanta gente boa, irmãos, dentro das igrejas, que lamentavelmente não se firma na palavra de Deus em todo o tempo. Firmeza. Ou seja, não é isso que Deus fala comigo. Aí o diabo está falando com Eva. Aí o que aconteceu? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eita! Quem diria que Adão, em vez de ser dirigido por Deus, deixar a cabeça dele ser guiada por Deus, ia ser guiado por Eva, sua mulher. Ué, pastora, mas não diz a própria Bíblia, vamos lá, que o marido é a cabeça, manda na mulher. Sim, manda na mulher. Mas até isso, mesmo o marido sendo cabeça, se o marido quer alguma coisa que está fora da palavra, a quem se escuta? Obedecer a quem? E aqui é exatamente o contrário. Deus falou, desse fruto não coma. Eva disse, olha, é muito bom. Eu comi, gostei demais, olha, é bênção pura. Deus mentiu para a gente. Então veja que Eva rejeitou a palavra de Deus e ouviu uma serpente. O diabo hoje não vai entrar numa serpente para falar com cristão não, irmãos. Ele vai usar as mídias eletrônicas, ele vai usar a televisão para dizer que o casamento é um fardo, que está desgastado, que o amor acabou. Ele vai dizer que você com tanta honestidade está perdendo oportunidades. Ele vai dizer que você perde tempo dando uma de bobinho, ovelhinha dentro de igreja, quando você deveria ser aquele lobo no mundão. É impressionante, irmãos. Olha, o perigo do esfriamento é gravíssimo. Quando o cristão deixa o temor a Deus de lado, deixa de estar com o coração firmado na palavra, os olhos firmados na palavra, para dirigir a sua vida pela palavra de Deus, e cai nas circunstâncias, meu irmão, ou segue, seja lá o que for, é lamentável. Então Deus disse a Adão, no dia em que vocês comerem, é morte. Deus estava falando de morte espiritual, irmãos. Morte espiritual. O morto não tem domínio sobre nada. O morto está morto. O morto, se for cremado, é cremado. Se for sepultado, é sepultado. Se for jogado no lixo, como já se ouviu tanto, foi jogado. O morto não tem. Ele não tem querer. Ele não tem vontade para nada. Ele não tem nada. Está morto.
Satanás, ele sempre fará de tudo, irmãos, para afastar qualquer pessoa da comunhão do Espírito Santo. Satanás fará tudo que puder para afastar qualquer cristão da palavra, da obediência à palavra de Deus. O diabo sabe que o único meio que ele tem de atingir o cristão, irmãos, é ele tirar o cristão da palavra. Literalmente, tirou o cristão da palavra, tirou o cristão da presença de Jesus. Jesus é a palavra. Aí a coisa continua. Bom, eu vou repetir o 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, 7, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eles conheceram o quê? Peraí, mas por que antes eles não perceberam que estavam nus? Pois é, irmãos. Enquanto eles obedeceram a Deus e eles andaram com Deus, eles tinham vestes espirituais. Pouca gente se importa com isso. Por que tantos cristãos não são respeitados no mundo espiritual? Por que tanta gente, meu irmão, grita, berra, expulsa demônio, e não acontece nada, não muda nada, não melhora nada? Vestes espirituais. E a coisa é profunda. Ambos perceberam, viram que estavam nus. Versículo de número 7 ainda. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que tristeza. Adão, que foi criado à semelhança de Deus, Eva foi criada pelas mãos de Deus, eles agora estão se escondendo de Deus. Olha que tristeza, irmãos. Versículo 8. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Que tristeza. Voltando e lembrando, eles antes estavam nus. Mas eles estavam super bem vestidos. Eles tinham vestes espirituais. Eles eram a imagem de Deus. Eles ouviam a Deus. A partir do momento que ouviram a Satanás e desobedeceram a Deus, primeira coisa que perderam, as vestes. Vestes espirituais. Aí o Senhor Deus vai fazer a pergunta para eles. Versículo 11. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, Adão falando, porque estava no escondido. 11. E Deus disse, agora Deus falando: quem te mostrou que estavas nu? Está vendo? Eles não percebiam. Por quê? Eles eram tão perfeitos, a semelhança de Deus, ou seja, espirituais. Eles estavam com vestes espirituais, irmãos. No momento em que eles desobedeceram, eles perderam aquelas vestes. Bom, agora o que vai acontecer? Expulsos do paraíso, nascem os primeiros filhos, Caim, Abel. Satanás já domina ali naquela família. Os 2 primeiros filhos, um assassinato, Caim mata o Abel. Olha que desgraça, sangue derramado sobre a terra. Bom, resumindo, irmãos, a nudez espiritual atingiu toda a raça humana. Que isso, pastora? Você sabia que quando uma pessoa aceita Jesus, ela é vestida? Que isso, pastora? Ah, não posso aceitar. Bom, eu citei uma parte que eu disse que trouxe como introdução, e eu não li aqui. Que você vai ouvir, parece verdadeira loucura. Mas vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, para ver o que o Espírito Santo fala através de Paulo sobre essas loucuras. Primeira carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 2.
versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem lê comigo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo, irmãos? Se você disser para qualquer pessoa, você vai evangelizar uma pessoa, e você diz para ela: olha, fulano, é necessário que você aceite a Jesus para você poder entrar no céu. Ah, já ouvi falar disso, mas é necessário que você aceite Jesus rapidinho, para você poder ter autoridade sobre as forças malignas, porque sem Jesus, o ser humano está nu, está despido. Ih, rapaz, você agora viajou. Você não está vendo não como eu me visto? Oh, eu gosto da grife tal. Oh. Olha, já até avisei a família, só não testamentei, mas já avisei. Quando eu morrer, eu quero meu terno eu quero que compre o terno mais bonito, mais luxuoso. Você está pensando que alguém vai se apresentar a Jesus com essas vestes físicas? Nem aqui na terra. O mundo espiritual não nos vê como nós nos vemos. Claro que as vestes físicas são necessárias, imagina, meu Deus do céu. Mas muita gente tem as físicas, mas espirituais não tem uma sequer. Que isso, pastora? Quantos de vocês aqui já leram, quantos dos irmãos já leram na Bíblia, que o pecado de Adão atingiu toda a raça humana? É o pecado original. Adão perdeu as vestes. Ele costura aqueles aventais de folha de figueira, que é fraquinha. Deus os vestiu de pele de bicho. Todo mundo sabe que os primatas sempre usaram pele de animais para se vestir. Mas as vestes, a maior perda, irmãos, foi a perda da comunhão com Deus, que é exatamente a comunhão do Espírito de Deus aqui na terra. O ser humano aqui na terra, ter o Espírito de Deus em si, ter Jesus, ter o céu na sua vida, mas ter vestes espirituais que lhe dão respeito. Que isso, pastora? É sério. Que isso? Ninguém vai entrar no céu, ou melhor, abra lá agora, está bem clara essa parte aqui? Bem clara? Aquela parte de Gênesis está bem clara? Adão e Eva viram que estavam o quê? Nus. Perderam as vestes espirituais. E aí o seu Deus perguntou, não é? Quem te falou? Quem te mostrou que você estava nu? Quem mostrou? Quem foi que mostrou? Aí o Senhor Deus disse logo, né? Vocês comestes da árvore de que te ordenei que não comesse? Ou seja, comeu do fruto, desobedeceu a Deus, as vestes espirituais foram embora. Acabou, perdeu. Então agora está despido. Eita, que é isso? Tá. Vai comigo no Apocalipse, no capítulo de número 16. No versículo de número 15. Quem lê comigo no Apocalipse, capítulo 16, versículo 15? Quem lê comigo em voz alta aqui na igreja? Vamos lá? Eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda o quê? As suas vestes, para que não ande e não se vejam. Está vendo, irmãos? Então Jesus, aqui no Apocalipse, disse: olha, eu venho, cedo eu venho. O ser humano é tão ligado nas coisas terrenas, que quando ouve falar, às vezes quando a gente escuta, eu já ouço falar que Jesus vai voltar desde que eu era criança, eu já escuto falar isso desde que eu me converti, ou outro diz, já ouço falar isso há anos e anos, algum brincalhão de você já escuta isso há séculos. Mas vai acontecer. Mas a questão não é só lá, irmãos, é aqui. Adão estava na terra.
Adão estava na terra, mas era um ser perfeito. Tinha a imagem de Deus. Tinha vestes espirituais. Era uma autoridade espiritual na terra. Deus disse, domina, Adão. Ou seja, domina, vamos lá. O cristão, irmãos, para tomar posse de uma bênção, ele tem que conhecer os seus direitos. Mas para exercer os seus direitos, ele precisa ser submisso a Deus, correto? Muito bem. Como ele vai ser respeitado no campo espiritual, se ele não tem a semelhança de Deus? Então, a semelhança em tudo. Aí Jesus diz, olha, eu venho já, eis que cedo venho, e bem-aventurado é feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes. Ah, mas como é que eu vou saber se eu tenho? A gente não consegue ver vestes espirituais, irmãos. A gente consegue sim ter paz no coração e uma certeza que está na Bíblia é a verdade. Se teu coração está em paz, está tudo tranquilo. E se o teu coração te condenar, você ora a Deus, porque Deus, a Bíblia fala até sobre isso. Diz, maior é Deus que o nosso próprio coração. O cristão não tem que ficar procurando, especulando, meu Deus, onde eu estou pecando, meu Deus, eu estou errando, ai meu Deus. Mas não pode, irmãos. É deixar a coisa à vontade. É dentro da palavra, simplicidade. Se está na palavra, acabou. A Bíblia fala então das vestes espirituais, fala das vestes brancas. O que significa, o que simboliza as vestes brancas nas Escrituras? Vida sem pecado. Vida sem pecado. Ah, mas quem vai viver nesse mundo podre sem cometer pecado? Jesus disse, quem me convence de pecado? Ele viveu como um homem, um ser humano aqui na terra. O que o Adão fez? O Adão fez algo agora que foi um absurdo de estupidez. Quando Deus perguntou a Adão, comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Ele vai acusar Eva. Ele vira-se para Deus e disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi, ou seja, a culpa é dela. Mas eu quero contemplar com os irmãos, primeira epístola de João, está pertinho aqui. Volta um pouquinho na primeira epístola de João, a primeira. Está pertinho. No capítulo 5. No versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Quem lê comigo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno, pronto, está aqui. Sabemos, todo aquele que é nascido de Deus não peca, está aqui. Qual é o sentido real da palavra pecado? É não obedecer a palavra de Deus. Pecado é errar o alvo. Errou, saiu do caminho. O caminho é Jesus, saiu do caminho. Olha, é tão simples. Desde que uma pessoa se converte, vai ouvindo e vai aprendendo e começa a ajustar a sua vida. Não, isso aborrece a Deus. Isso não, isso vai me denegrir diante de Deus, não quero saber. Isso aí agrada ao diabo, não quero isso. Isso é uma simplicidade. Vai crescendo espiritualmente, tá? Até chegar àquele ponto de dizer assim, não, já entendo a palavra, graças a Deus. Agora, a comunhão com o Espírito Santo é que vai reger cada momento. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Cristão não peca propositalmente. Eu sei que Deus aborrece isso, mas eu vou fazer. Foi o caso deles. Deus disse, não coma. Eva comeu, achou bom. O diabo sugeriu, foi lá jogá-la contra Deus, ela aceitou. Irmãos, às vezes o cristão, ele tem aquele hábito de dizer, sou cabeça feita e ninguém faz a minha cabeça. Mas tem tanta gente cabeça feita, irmãos, que gosta de umas coisinhas da moda, que de repente não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem gente que é tão cabeça feita que sem perceber usa uma linguagem, né? Os vícios de linguagem que abrangem gamas de pessoas por aí, todo mundo fala. Um dia desse escutei e me arrepiou, falei, misericórdia, que linguagem malandra, deu ruim, pelo amor de Deus, para de espancar o português.
Caramba! Isso é linguagem de filho de Deus, irmãos. Por isso que às vezes o diabo não respeita muitos cristãos. O cristão não tem que seguir o mundo, ele tem que seguir Jesus. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Aí vem, vamos de novo, pessoal, vamos cansar. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se o quê? A si mesmo, e o maligno não lhe toca. Acabou. Cristão, irmãos, por mais que seja uma pessoa simples, tem que ser uma pessoa posicionada. Ou seja, encontrei Jesus, quem vai fazer minha cabeça? Eu fazer isso que aborrece a Deus, eu fazer isso que está todo mundo fazendo. Eva comeu o fruto, passou por cima da ordem de Deus, ofereceu para o marido, ele não pensou duas vezes. Ele desrespeitou a Deus. O que aconteceu? Primeiro sentimento que entrou, o medo. Por quê? Porque eles viram que estavam nus. Perderam as vestes espirituais, irmãos. O cristão tem que tomar esse cuidado, irmãos, de nunca perder sua vestimenta espiritual, para ser honrado e respeitado no campo espiritual. Que tem de cristão, meu irmão, berrando versículo, gritando versículo, e o diabo não está nem aí, investe cada vez mais, não respeita. Faltam vestes espirituais. A sociedade está aí, o mundão está aí. O rapaz é solteiro, é de Jesus, diz que é de Jesus, está dentro de igreja, tem namoradinha, não tem. Qual é o problema da gente ter uma relação de amor? Imagina, eu não sou adulta, eu não sou casada, ela não é adulta, ela não é casada, somos só nós dois, não tem nada a ver, não está fazendo mal para ninguém, somos saudáveis, somos fortes. O que a Bíblia fala? Tem que ouvir o que Deus fala. Então, santificação é isso, irmãos. Muita gente perde o respeito no campo espiritual porque perde as vestes. Vestes sujas. Outra simbologia que a Bíblia usa são as vestes sujas. Lá no Antigo Testamento, como o ministério era físico, então falava das vestes sujas. O Moisés disse, ó, lavem as vestes de vocês. Mas já era literalmente o entendimento de que vida sem pecado. Ou seja, isso aborrece a Deus? Esquece isso. Para concluir, irmãos, Jesus manda pagar um preço para comprar dele. Aí aqui vai arrepiar muita gente boa que diz assim, não, Deus não exige nada de ninguém, Jesus nunca exigiu nada, Ele me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu era, do jeito que eu estou, e Ele não me manda mudar em nada. Ele não manda mudar em nada. É mesmo? Interessante. Então o bêbado pode continuar bêbado, aquele de língua solta que fala um monte de palavrão, continua do mesmo jeito. Então, não, Deus me ama, bate no peito, Deus me ama, Deus me ama. Cadê a semelhança de Deus? Cadê a semelhança de Deus? As vestes espirituais têm várias representações. Quando a Bíblia fala de vestes brancas, está falando vida sem sujeira, vida sem pecado. Ou seja, esquece o mundo. Você vive no mundo e vamos viver no mundo, enquanto Jesus não voltar, enquanto não chegar a hora de cada um, no mundo. Mas nós não somos contaminados pelo mundo. Nós temos que contagiar o mundo com Jesus. Jesus vivia no meio dos pecadores. Tem um preço a ser pago. Abra sua Bíblia em Apocalipse novamente, só que agora no capítulo 3, versículo 18. Vamos juntos? Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Quem lê comigo? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Agora, vamos juntos? E vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Pode parar, a gente está falando de vestes. Quem é que está falando essas palavras aqui? São de quem mesmo? Essas palavras aqui são de quem mesmo? O apóstolo João ficou responsável por escrever essas palavras. Quem falou foi Jesus. Quem fala é o próprio Senhor Jesus.
Jesus está dando um conselho, está dizendo, ó, eu vou te aconselhar, eu te aconselho. Compra de mim. Ué, Jesus está vendendo vestes brancas, que negócio é esse? Pois é, irmãos. O preço que o cristão paga em viver na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, para não errar. Um preço de viver em santidade, quando o mundo inteiro, na maioria, cada um faz o que quer. Quantas vezes alguém chegou para você e disse, sabe por que eu não quero ser evangélico? Vocês não podem nada, vocês não podem nada, tudo para vocês é proibido, vocês não podem nada. É isso ou não é? Quando exatamente o contrário, o mundo inteiro jaz no maligno, o diabo domina todo mundo. Sem o nome no livro da vida não há salvação eterna. Olha só, aceita Jesus e conhecereis a verdade vos libertará. Adão e Eva eram livres, estavam no jardim do Éden, podiam se amar profundamente, ter quantos filhos quisessem ter, desfrutar de toda aquela glória e poderio. Foi o maior empresário que esse mundo já teve, porque foi dono de tudo e jogou tudo fora, porque não obedeceu à palavra de Deus. Olha que coisa séria. Tem mulher que escuta a vizinha, mas não escuta Jesus para conservar seu casamento, para cuidar bem da sua família. Tem homem que escuta o colega de trabalho e pula a cerca. Por quê? Porque o colega de trabalho faz. Isso é coisa muito comum. Jesus diz, paga o preço. Compre de mim as vestes brancas. Esse é o preço, irmãos. O preço é viver em santidade, estudar a palavra, uma vida de oração. O respeito, o temor a Deus. Esse é o preço. Saber dizer não no momento certo. Ainda que seja a coisa mais gloriosa aparentemente, porque o diabo faz isso. Você vê como o diabo floreou com Eva, né? Como ele disse, é assim que ele disse, que Deus disse? Não, ele mentiu para vocês. Pode comer à vontade, vocês vão ficar iguaizinhos a ele. Quanta gente se desvia, irmãos, porque esfria na fé, porque segue as multidões, porque segue o seu querer, segue o seu eu. Jesus diz, compra essas vestes, compra essas vestes. Se o cristão perder as vestes espirituais, irmãos, ele perde o respeito no mundo espiritual. Pode estar com a melhor roupa, se ele não tem vestes espirituais, não tem demônio que obedeça. Não tem como ser abençoado. Aconselho que de mim compres vestes brancas, para que te vistas, e Deus diz, e não apareça o quê? A vergonha da tua nudez. Para terminar, nós vamos no finalzinho da Bíblia, que é o último capítulo, Apocalipse 22, versículo 14. Livro do Apocalipse, novamente, capítulo 22, o último capítulo, versículo 14. Vamos juntos? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam o quê? Entrar na cidade pelas portas. Ninguém vai entrar no céu pela janela. Mas o bem-aventurado é aqui na terra. Irmãos, às vezes o cristão é tão sincero, leva uma vida tão correta, mas ele é tímido. Ele deixa de receber as bênçãos de Deus por timidez. Faça bom uso do seu lugar de filho de Deus. Mas tenha esse temor no coração. Nunca sujar as vestes que foram lavadas. Ou seja, quando você aceitou Jesus, você ganhou vestes. O sangue de Jesus lavou os pecados. Mas de agora em diante, é com você. Ou seja, manter as vestes ou não. Você viu que nós contemplamos Adão e Eva perfeitos, Adão e Eva envergonhados e apavorados, cheios de medo, porque viram que estavam nus. Perderam as vestes, porque deixaram de ouvir a Deus. Lamentavelmente ouviram o diabo. Irmãos queridos, o ser humano hoje tem um mundo nas mãos. Basta ter um celular. Ele tem um mundo nas mãos. Veja onde você entra. O celular está sendo uma bênção. É o computador pequeno nas suas mãos para te ajudar. Agora, toma muito cuidado.
Por quê? O lixo do diabo continua sendo esparramado. E o diabo continua usando multidões para dizer: você é crente? Você é um prisioneiro. Você é evangélico? Você não vive a vida. Satanás desesperadamente tenta sujar as vestes de um cristão, roubar as vestes de um cristão, como ele conseguiu fazer com Adão e Eva. Pessoal, é sério, curva sua fronte. Pai, muito obrigado. Nosso Deus, como é bom te ouvir. Quem imaginaria, Senhor, que a humanidade, no pecado original, está despida no mundo espiritual? Quando o Senhor disse a Adão: no dia em que comeres, certamente morrerás. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus, nosso Deus, nós agradecemos, Pai, de todo o nosso coração. Senhor, nós damos graças pelo entendimento, pela compreensão, Senhor, dessas coisas que são simples, mas são tão profundas, Pai. Vestes espirituais. Oh, Pai querido. Senhor nosso Deus, nós agradecemos sim, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos inspira, porque o Senhor nos ajuda e porque o Senhor é quem nos guia. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, que o Senhor encontre em cada um de nós um coração quebrantado, como o Senhor diz, um coração simples e humilde para receber o que está escrito. O que da Tua palavra, Senhor, nós ouvimos. Nosso Deus, muito obrigado. Como é bom sermos o Teu povo, ser filho, filha do Deus Altíssimo. Como é bom ter vestes espirituais, Pai. Como é bom, Senhor, estar nos Teus braços. Nosso Deus, um pai amoroso não joga o filho fora quando ele se suja, mas manda que o filho se limpe. E se é uma criança, ele mesmo limpa, a mãe mesmo limpa, tem prazer numa criança limpinha. Que o Senhor encontre o coração, Senhor, de cada um de nós limpo, sem ódio, sem raiva, sem ira, sem revoltas, sem sentimentos malignos. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor encontre, Pai, a obediência. Que o Senhor encontre, Senhor, a alegria e o prazer de sermos Teus filhos e Teu povo. Jesus, o preço que o Senhor pagou foi alto demais. Literalmente, Senhor, impagável. A Tua própria vida. O Senhor derramou o sangue para nos lavar, para nos comprar. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, por este mês, este trabalho. Senhor, nós agradecemos por esta direção e nós agradecemos por sermos do Senhor. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?